E aí, pessoal, beleza? Então, eu recebi de um filho de santo um vídeo de um rapaz, eu acredito que ele seja do Rio de Janeiro. E nesse vídeo ele faz as suas famosas canalizações, né? Eu já tinha visto alguns vídeos desse rapaz, assim, passando por situações ridículas e vexatórias, né? Recebendo as mais ridículas entidades e, enfim, tudo bem. Até aí eu ignorei, porque cada um sabe os caminhos que anda e eu não vou ficar batendo palma para doido dançar, né? Mas agora, dessa vez, o vídeo que ele produziu é de um absurdo tão grande e é de uma canalice tão exacerbada que eu não posso deixar de dar a minha opinião e de exibir realmente aí a situação, porque é uma situação até perigosa em termos de discriminação, racismo religioso, enfim, eu acredito que daria até para enquadrar numa situação de crime de racismo religioso o que está sendo feito, porque está na cara que ou ele está realmente se passando por uma situação, se passando ali, sendo um farsante, ou está dominado por um espírito muito zombeteiro para trazer discórdia, trazer desequilíbrio, trazer desinformação e aumentar o ódio que já existe na nossa sociedade pelas religiões de matriz africana, tá? Em primeiro lugar, eu vou colocar para vocês verem, vou colocar trecho por trecho, porque aí eu vou comentando, né? Mas para que vocês tenham uma ideia da situação, ele está canalizando nada mais, nada menos que Jesus, tá? Só isso. Ele está canalizando Jesus Cristo. Então, vou colocar para vocês assistirem aí, preste atenção. O candomblé não é uma religião ruim, o candomblé é uma religião linda, mas existem técnicas no candomblé que já não precisam também mais. Não precisam. A melhor forma de vocês rasparem a cabeça para afirmar o santo é se elevarem moralmente, é evoluírem, adquirirem força moral. Então veja só, né? O nosso Jesus Cristo aí incorporado nessa criatura. Em primeiro lugar, ele fala que ele já vem naquela técnica do amor de sopra, né? Que o candomblé não é não é uma religião ruim, é uma religião linda, porém não precisa mais de fazer o que eles fazem. Qual é a autoridade que ele tem para dizer o que precisa e o que não precisa? Qual é o conhecimento dele dentro do culto de orixá para dizer que eu preciso e o que não precisa? Principalmente porque o que é que ele fala logo depois? Que para você firmar o santo, que ele não sabe nem o que é santo, porque pelo que ele está falando ali, ele não sabe nem o fundamento do que é um santo para nós. Para que você possa firmar o santo, você só precisa de elevação moral. Você só precisa evoluir. Então veja o tom racista onde ele está deixando a entender para as pessoas que as pessoas de candomblé, elas são inferiores, elas são moralmente inferiores, elas são de uma classe de culto que está abaixo de uma espiritualidade evoluída. Olha só, hein? O perigo que é isso daí, o absurdo que esse cara está falando. E ainda se passando por uma divindade como Jesus Cristo. Esse cara deveria passar pelos rigores da lei. Esse cara deveria receber uma denúncia no Ministério Público por racismo religioso, por estar fomentando o ódio contra as religiões de matriz africana. Mas vamos adiante, vamos ver o que ele fala mais. É vocês estudarem os livros certos e aplicarem o que vocês estudaram na sua conduta. O Evangelho. O Evangelho. Essa é o maior firmamento de santo. É o Evangelho. Não precisa raspar a cabeça, nem colocar o otá e nem derramar sangue na cabeça. Bom, segundo ele, o maior firmamento de santo é o Evangelho. Quer dizer, o Evangelho, que é uma religião branca, ocidental, né? Então o que vai acontecer? Larga a mão dessa religião de preto, larga a mão dessa religião de ignorante, larga a mão dessa religião de pessoas inferiores. Basta você se converter ao Evangelho. Quer dizer, você virar cristão.
Então a pregação dele exatamente é uma pregação destrutiva, para que as pessoas larguem, abandonem a sua fé e colocando como condição para isso aceitar o evangelho, como se dentro de uma religião de matriz africana não houvesse um direcionamento moral para as pessoas. O culto de ancestralidade na África tem todo um direcionamento moral, tem todo um direcionamento ético, tem toda uma estrutura familiar com respeito à hierarquia, respeito aos mais velhos, com grandes ensinamentos. Dentro da religião de Ifá existem grandes ensinamentos para a conduta moral do ser humano, para a evolução do ser humano, para o bem viver do ser humano em sociedade. E a ignorância, a estupidez de uma criatura dessa vir falar que para que você possa afirmar o santo, você só tem que aceitar o evangelho. Quer dizer, você anular toda a sua ancestralidade, você renunciar toda a sua fé, abandonar toda a sua raiz para simplesmente abraçar uma fé cristã, uma fé branca, uma fé ocidental, largando mão dessa religião inferior, dessa religião que não tem direcionamento moral, dessa religião que é uma religião de pessoas bárbaras, pessoas inferiores. Essa é a tradução de forma tão mansa, né? De forma tão mansa, com essa mãozinha uma agarrada na outra, se passando por um espírito iluminado como é o espírito de Jesus. Esse rapaz deveria estar preso por racismo religioso. Mas vamos continuar, vamos ver o que ele tem a falar. Porque quando se faz isso, eles fazem isso, eles pegam o médium e levam o médium para uma camarinha, um barracão, deixam ele lá na camarinha por um período médio, curto ou longo de tempo, dependendo da nação do candomblé, GG, Queto, Angola ou outros, e deixa ele ali estreitando os laços fluídicos com um elemento que liga o orixá que ele vai trabalhar. Se for Oxóssi, ele se liga às matas. Se for Oxum, às águas doces. Se for Iemanjara, às águas salgadas, não é assim? E depois que acaba essa preparação, eles são retirados da camarinha e é feita a raspagem da cabeça. E aí se coloca a otá na cabeça e derrama o sangue. E aí é que vem os grandes problemas. E é aí que vem os grandes problemas. Olha só a explicação dele, né? Primeira explicação falha, completamente falha, que mostra uma pessoa de conhecimento superficial do culto, né? E no final o que ele fala? Aí começam os grandes problemas. Quer dizer, você vai mexer com isso, você vai se meter em rascada, você só vai ter problema, você só vai de ladeira abaixo, sua vida só vai ficar ruim, tá? Então olha só a situação do que esse rapaz está falando. Vamos continuar, vamos ver o que ele fala mais. Dá para desfazer? Com certeza. Dá para desfazer. Aqui na Casa Plataforma de Oração isso já foi desfeito. E não precisou de técnicas muito aprofundadas. Só precisou de um médium que tenha força moral, conexão com Deus, para simplesmente colocar a mão em cima e desfazer tudo. Um médium com força moral, hein? Quer dizer que aquilo ali que foi feito na cabeça da pessoa, aquele fundamento, foi uma coisa imoral, uma coisa que não presta para nada. Quer dizer, é necessário uma pessoa pura para poder tirar a impureza, para poder tirar aquela maldade, aquela coisa ruim, aquele vínculo negativo que foi colocado na cabeça daquela pessoa que se iniciou para orixá. Dá para desmanchar? Dá. Desmanchar é como se fosse um feitiço ruim, né? Não, é só necessário um médium que tenha evolução moral para colocar a mão na cabeça e desmanchar tudo. Mas veja que ponto que nós chegamos, hein? Mas vamos continuar. Não precisou de técnica de apométrica, não precisou de nenhuma técnica. Dá para qualquer um fazer isso. É só ter conexão com o Pai. E é necessário também que você, que vai passar por tudo isso, você que raspou a cabeça, é necessário que você tenha fé. Porque se você não tiver fé, não tiver vontade, não quiser, aí nós não podemos fazer nada. Meus amigos, então veja só, né? É só necessário ter fé. Porque dentro da religião de orixá você não tem fé, dentro da religião de orixá você não tem caminho, dentro da religião de orixá você não tem moral. Porém, isso tudo que ele falou é gravíssimo. Então eu só espero que isso daí chegue às autoridades para que providências sejam tomadas, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.